Bom dia! Tudo bem com você? Como você está? Bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula de matemática, nossa primeira aula de matemática. Damos continuidade ao estudo sobre o meu lugar no mundo. Faremos atividade 1 a 3 das páginas 23 a 26 do seu caderno base 3. Então, vamos lá. Primeira atividade, para nós iniciarmos a atividade, a professora vai fazer de uma forma bem explicativa e detalhada, porque tem muitos conteúdos aqui. Então, a gente aproveita para fazer aquela revisão de conteúdo e assim você lembra o que já estudou, aprende um pouco mais e vai fazer com facilidade as atividades a seguir. Então, assista com bastante atenção. Primeiro, você vai ter que ler esse texto, a história, um pouco mais da história de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Se estamos falando no meu lugar do mundo, nós estamos no nosso lugar, que é nossa cidade, Campo Grande, nosso estado, Mato Grosso do Sul, e nós precisamos saber mais sobre essa história. Ao longo desse caderno, vamos estudar mais sobre Campo Grande. Nós já iniciamos quando a professora contou para você a história de José Antônio Pereira. Hoje, a gente está falando, já está apresentando nesse texto, sobre uma resolução 225 de 26 de agosto, que eleva, né, nossa cidade à vila. Na verdade, ela deixa de ser vila, né? E aí ela passa a ser uma cidade. Sabia que o primeiro nome de Campo Grande não é Campo Grande? Lembra dessa aula? É Santo Antônio de Campo Grande. Só depois ela se tornou uma cidade independente e aí sim ela passou a se chamar Campo Grande, como nós conhecemos. Muito bem. A partir disso, a primeira pergunta foi assim: em relação ao ano de 1889, quando houve essa ruptura, que você vai ter que ler aí no texto também, quando houve esse desmembramento, Campo Grande já começou a querer caminhar com as próprias pernas, né? E a partir disso ela evoluiu até se tornar a cidade que nós conhecemos hoje, uma cidade enorme, com muita gente morando aqui. Tá perguntando se o ano de 1889 é par. Tá perguntando se é par ou ímpar. Olha lá. Par ou ímpar? Quem já jogou para o ímpar? Par. Fala ímpar aí. E aí, quem ganhou? Eu sou bom no par ou ímpar e você? Você é bom? Você ganha ou você perde? Brincadeiras à parte, vamos lembrar o que é par ou ímpar. Todo número terminado com 0, 2, 4, 6 ou 8 é considerado número par. Quando eu falo terminada, é porque a unidade, considerando a unidade da direita para a esquerda, ela tem que ter essa terminação aqui para ela ser considerada ou classificada como número par. Já o número ímpar, contando aqui, 1889, 9 é uma unidade, correto? Então, todo número terminado em 1, 3, 5, 7, 9 é classificado como um número ímpar, ok? Lembrado? Na letra B, tá pedindo para você escrever este ano por extenso. Lembrando que é por extenso, é o nome do número. Olha lá, 0, 1, 2, 3, 5.000, 8.000, todos os números. É como eu escrevo este número. Então, você vai escrever por extenso na letra B. Na letra C, ele está pedindo para você decompor o número em adição e subtração. Então, ele te deu um exemplo. Ele te deu o número 2.589, no qual ele quer que você pense, que você entenda que 2.000 nada mais é do que 2 unidades de milhar, 500 são 5 centenas, 80 são 8 dezenas e 9 unidades. O que eu não posso esquecer? O valor de cada um. Então, eu tenho que saber, eu tenho que lembrar que uma unidade de milhar é 1.000, uma centena é 100, uma dezena é 10 e uma unidade é 1. E depois eu vou somar tudo. Por que 2 vezes, 3 vezes? Porque o número multiplicado por 2, 2 vezes 1.000, 2.000. Qual é o número? 2.589. E assim você vai fazer com o 1889. Professora, você pode me dar mais um exemplo? Posso. Lembrando, 3.525 nada mais é do que 3.000, vamos decompor, 525. Se eu
fazer isso, transformando isso em multiplicação, eu vou lembrar que 3.000 nada mais é do que 3 vezes o 1.000, é 1.000 mais 1.000 mais 1.000, 3 vezes 1.000. 500 nada mais é do que 5 vezes 100, ou 500 mais 500 mais 500 mais 500. Eu tenho 5 centenas e eu tenho 2 dezenas e 5 unidades. Em multiplicação, fazendo igual o exemplo que ele deu, ele ficaria exatamente assim. 3 vezes 1.000, mais 5 vezes 100, mais 2 vezes 10, mais 5. Por quê? 3 vezes 1.000, 3.525, ok? Então, é isso que é para você fazer com o número 1889. Já apareceu aqui para mim, né? Mas aqui a letra D tá pedindo que é para você saber fazer uma conta, para você saber quantos anos fará esse ano, desde que a nossa cidade, né, foi desmembrada de Neuac. Então, foi em 1889. Que ano nós estamos? Em 2021. Quando você quer saber a idade de alguém, basta você pegar este ano, subtrair pelo ano que nós estamos. Então, 1889, né, menos 2021. 2021 menos 1889. Não posso esquecer de colocar o sinal e nem o tracinho embaixo. Você vai saber a idade. Quero saber a idade do meu pai. Então, vou pegar o ano de hoje, o ano atual, 2021. Quantos anos ele vai fazer? Pergunto para ele que ano ele nasceu. E aí, você vai saber a idade dele. Mas eu não sei, professora, tem muitos alunos que sabem a idade, mas não sabem o ano que nasceu. Então, você vai pegar o ano que está hoje menos a sua idade. Eu sei que eu tenho 10 anos. Então, eu nasci em que ano? 2011, eu nasci em que ano? Eu nasci em 2009, 2010. Você vai saber essa conta, tá bom? Então, faça o teste aí na sua casa que você vai descobrir a idade das pessoas. Depois me fala como foi. Tudo bem? Tranquilo? Na atividade seguinte, na letra E, está falando assim, que é para você identificar aqui neste texto, neste trecho aqui, né, que tá aqui, esse trecho aqui, ó, os números naturais existentes e vai escrever em ordem crescente. Primeiro, recordando, que são números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eles são números positivos e inteiros. Quer dizer que eles não estão divididos, eles não são negativos, eles não são fracionados. Eu tenho que pensar que são os números naturais, tá? Do jeito que a gente conhece. Então, lá, 0, 1, 2, 3. Então, o que você vai fazer? Primeiro, você vai circular, ou vai pintar todos os números que tem nesse texto, e depois você vai escrevê-los aqui. E aí, você vai colocar em ordem crescente. Que é a ordem crescente? Do menor para o maior, sempre. E o que é decrescente? Só para a gente recordar. Do maior para o menor. Então, você vai pegar e vai escrever ali os números naturais e em seguida você vai organizar pela ordem crescente. Tudo bem? Bom, na atividade seguinte, na 2, eu tenho uma tabela, sabe, sobre os estabelecimentos agropecuários que tem aqui em Campo Grande, os produtores, né? E aí tem várias espécies de pecuária e o que significa cada um deles. E logo abaixo, logo ao lado, na terceira coluna, eu tenho quantos estabelecimentos desses eu tenho em Campo Grande. Então, por exemplo, apicultura é a ciência ou arte, a criação de abelha com ferrão. Então, quantos estabelecimentos eu tenho em Campo Grande? 9. E assim por diante. Bom, o que seria então agropecuária? É toda atividade do espaço rural relacionada à agricultura, olha aqui, ó, plantação, né? E a criação de animais. E assim, qualquer um desses animais aqui, tá bom? Qualquer um deles são chamados de estabelecimentos agropecuários ou agropecuária. Então, na pergunta, na letra A, tá falando qual é o total de estabelecimentos relacionados a todas as espécies apresentadas na tabela. Você vai ter que fazer uma soma para você saber qual é o total de estabelecimentos, tá? Então, você vai fazer o quê? Uma soma desses números todos aqui, tá bom, gente? Porque aqui tá o quantitativo de estabelecimento. Então, você vai fazer uma soma bem grandona aí. Na letra B, qual espécie de agropecuária possui maior quantitativo? O que é maior quantitativo? Maior quantidade.
quantitativo e qual é o menor quantitativo. Não vai colocar só uma resposta. Eu quero saber qual é a espécie agropecuária de maior quantitativo. Então, você vai dizer, é a apicultura? É a equinos? É os coelhos? E qual que é o menor? Você vai colocar o maior é, o menor é. Ok? Na letra C, está dizendo qual a diferença de estabelecimentos entre as espécies de bovinos e suínos. Toda vez que eu falar em diferença, eu estou falando em subtração, sempre. Diferença, subtração. Você vai subtrair o maior pelo menor. Então, bovinos tá ali e suínos tá aqui embaixo. Então, você vai fazer uma conta de subtrair e você vai saber essa diferença, ok? Letra D. Na letra D, você vai fazer assim. Qual espécie de pecuária possui o dobro de estabelecimentos da espécie de bubalinos? Dobro quer dizer 2 vezes mais. 2 vezes mais. Então, eu vou procurar ali bubalinos, né? Que tá aqui. E aí, eu vou saber, vou multiplicar por 2. E você vai saber o dobro. Tranquilo? Seguimos, então. Na tabela seguinte, temos aí as distâncias. Temos outra tabela. Umas distâncias da cidade de Campo Grande, a capital, que somos aqui, Campo Grande é uma capital, até outras capitais do Brasil. E aí, tá fazendo a pergunta lá na número 3, letra A. Qual é a unidade de medida utilizada para medir as distâncias entre as cidades? Como que eu sei isso? Observem que bem aqui, ó, tô circulando para você de verde. Na sua tabela tem um símbolo. Este símbolo significa quilômetro. Se eu estou falando de quilômetro, eu estou falando de qual medida? Medida de comprimento. Quilômetro, km, é o símbolo do quilômetro. Logo, é importante que eu saiba que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então, se eu quero saber em metros qual a distância dessas cidades, é só eu multiplicar esse número por 1000, ok? Recordaram isso? Então, a partir deste conhecimento, o que você vai dizer? Qual que é a unidade de medida que está sendo usada ali? É o quilômetro? É a medida de horas? É alguma coisa aí? De tempo, né? Horas é tempo. Não, qual é? A partir do símbolo km, eu já sei que eu estou falando de quilômetro. Então, essa medida entre um lugar e outro, a gente mede por quilômetros. Tranquilo? Letra B. Qual o nome da cidade mais distante de Campo Grande? Lembre-se, aqui está perguntando a mais distante e a mais próxima, na letra C e na letra D. Distante, quanto maior a quantidade de quilômetros aqui, ela é mais distante, tá? Porque lembre-se que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. E quanto menor a quantidade de quilômetros, quer dizer que ela é mais perto. Letra C. Aqui tem uma decomposição, igual a professora fez com vocês lá na página anterior, só que você vai multiplicar e somar para você descobrir, a partir desse resultado, qual é a cidade que ela está falando. Então, ele quer saber qual que é essa cidade que tem essa distância aí até Campo Grande. Para isso, você vai ter que fazer uma coisa. Primeiro, você vai ter que fazer a conta. Conta é 2 vezes 1000, depois mais 4 vezes 100, mais 8 vezes 10, mais 2. A soma, você vai olhar na sua tabela e você vai saber qual é o resultado e qual é a cidade que está falando. Ok, gente? Letra D, a Pro já explicou, que quanto mais próxima, menor quantidade de quilômetro. Bom, estamos um pouco distantes, mas estamos conectados, né? Então, gente, eu espero que vocês possam ter compreendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, não se esqueçam de me perguntar. Um beijo para vocês e até a próxima aula.